Depois que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, revelou a origem divina do seu mestre, afirmando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, está lá no versículo 16, o próprio Jesus faz a mais extraordinária revelação acerca da igreja. Ele declarou de forma incisiva e objetiva a Pedro, dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, o que a gente pode entender nessa escritura? O que nos deparamos nessa escritura e nessa declaração de Jesus a Pedro? Nos parece que Jesus faz aqui um trocadilho com o nome de Pedro, cujo significado no grego bíblico é Petros. E na chave linguística do Novo Testamento, Petros significa uma pedra cortada de uma rocha, ou pode ser um fragmento tirado de uma rocha. Jesus disse a ele: tu és Petros, isto é, tu és pedrinha pequena, tu és um pedacinho de pedra, tu és um fragmento de pedra. Porém, na sequência do texto está escrito: porém, sobre esta pedra. E aqui a palavra pedra não é Petros, mas Petra no original grego. E a declaração passa a ganhar um outro sentido. Ora, que pedra é esta? A frase de Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta pedra, ganha um sentido único e singular. Por quê? Não se tratava de uma pedrinha, ou sobre várias pedrinhas, nem um pedacinho de rocha, nem se referia a pedaços de pedra, mas era sobre uma rocha maciça, que a igreja seria edificada, que a igreja seria construída. E esse processo de edificação, de crescimento, de construção, envolve exatamente o ministério, especialmente da pregação e do ensino da palavra de Deus. Naturalmente, Jesus referia-se como esta pedra, a pedra eleita e principal, sobre a qual sua igreja seria edificada. A despeito das controvérsias de interpretação acerca desse texto, o texto não deixa dúvida de que a igreja seria edificada não sobre Pedro, mas sobre a pessoa de Jesus Cristo. E isso é muito interessante a gente afirmar com decisão, porque bem recente nós ouvimos aí, com a chegada do Papa, alguns pronunciamentos de bispos e de cardeais, de que o sucessor de Pedro, sobre o qual a igreja foi construída e é construída, estava chegando ao Brasil. Entretanto, nós sabemos muito bem a diferença entre o Papa e o Senhor Jesus Cristo, e sobre o que estamos edificados e sobre o que nós edificamos. A declaração de Pedro, é interessante considerar isso. A declaração de Pedro foi a chave que abriu a porta da compreensão sobre quem é quem. Sobre quem é quem. Foi uma declaração cristológica que Pedro fez da pessoa de Jesus como Filho do Deus Altíssimo. E é exatamente a partir dessa declaração teológica que se tornou o ponto de partida para a construção das doutrinas cristãs adotadas pelo cristianismo. Nós somos o que somos e temos o que temos em termos de Bíblia, de teologia, porque o ponto de partida foi aqui. E Jesus disse: edificarei
a minha igreja, e nós somos os construtores da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Amém?